Os ensinos de Jesus sempre andaram na contramão dos ensinos seculares. Neste texto, mais uma vez, o ensino de Jesus desafiava as ideias comuns de sua época. Os jovens fariseus se promoviam tentando se assentar nos lugares mais nobres, mais importantes. Para eles, sentarem na frente significava ter chegado ao topo, serem vistos por todos. Dessa forma que eles buscavam se promover. Os fariseus eram aqueles religiosos que gostavam de disputar o púlpito da igreja, disputar o lugar de honra ao lado do pastor convidado, estar na mesa principal nos encontros de federação e outros encontros religiosos dos quais eles participavam. A história parece que não mudou. Os líderes religiosos de hoje continuam buscando posições de preeminência entre seus companheiros. As disputas parecem continuar da mesma forma que na época de Jesus. No meio secular, essas atitudes também acontecem. Os líderes em todos os setores dos negócios e da educação continuam desejando a liderança e não se importam de afastar outros para obter essas posições. Para a nossa sociedade oriental e capitalista, orientada para o sucesso, o maior e melhor é aquele que está no topo e aquele que ocupa o melhor lugar da mesa. Jesus ficou observando aqueles homens, correndo, feitos loucos para tomar o lugar na mesa, o lugar principal. Aqueles homens corriam para pegar o lugar principal porque queriam se tornar homens reconhecidos, prestigiados na sua religião, na sua sociedade. O que torna a história tão amarga é o desafio direto de Jesus ao nosso desejo natural de progredir, de correr em direção ao sucesso. Contudo, quero afirmar hoje que é a humildade que nos fará progredir na vida. A parábola de Jesus aponta alguns fatos da vida, os quais quero mencioná-los. Primeiro, alguém mais ilustre que você pode ter sido convidado para a festa. Onde quer que nós vamos, sempre há alguém mais digno do que nós. Não somos tão importantes quanto gostaríamos de ser. Alguém sempre será superior a mim ou a você. Não é melhor compreender e aceitar isso do que ficar lutando por um prestígio que não temos? Ninguém gosta que lhe peçam para mudar de assento. Se você reivindicar mais honra do que merece, vai acabar embaraçado na frente de seus companheiros. Você correu, chegou cedo na festa e conseguiu sentar num lugar de prestígio. Afinal, você está no primeiro lugar. Mas que chato quando você percebe que ali não é o seu lugar. Duas coisas podem te levar a essa conclusão. Primeiro, você se sente sozinho, parece que ninguém te notou, aquelas pessoas de prestígio tratam você como um desconhecido. Isso é chato, não? Pior ainda, é se eles levantarem e deixar você sozinho. Aí você percebe que está fora do seu lugar. Segundo, você acabou de acomodar-se para conversar com as pessoas que estão ali de prestígio, quando alguém toca em seu braço. Seu rosto fica vermelho quando o próprio anfitrião lhe pede, o mais amavelmente possível: não se importa de ir para aquela mesa? Já temos um convidado para este lugar. Por outro lado, é tão gratificante quando o anfitrião se aproxima de você e diz: olha, guardamos um lugar na frente para você. Segundo, o primeiro lugar é para aquele que merece a honra e não tenta conquistá-la a todo esforço. O espírito humilde pode vir a ser honrado por outros. Quando você toma um dos últimos lugares, está na verdade confiando em Deus
e não nos seus esforços pessoais para impulsioná-lo ao sucesso. A verdadeira humildade elimina a exigência ardente de ser honrado em primeiro lugar. O mundo diz: se esforce para chegar à mesa principal. Jesus diz: tome o assento no fundo. Eu escolho quem sentará na frente. Jesus ensinou que os assentos na mesa principal só são ocupados mediante convite, em vez de a qualquer custo. Progredir para o sucesso nunca fez parte do trato com Jesus. O alvo do discípulo é agradar o professor, não alcançar o auge de determinada coisa. Tais lugares não devem ser conquistados com manobras políticas. Eles devem ser dados por Deus. Terceiro, os seguidores de Jesus buscam sentar nos últimos lugares. Os que seguem Jesus de boa vontade se humilham porque seu professor foi humilde. Muitas pessoas pensam da seguinte forma: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha ficará exausto. E é por isso que muitos de nós evitamos nos humilhar. Tememos que ao nos humilharmos nos tornemos exaustos, tentando fazer tudo o que os outros nos pedem. Nosso medo é de nos tornarmos capachos para os outros pisarem. Mas na verdade, o oposto é verdadeiro. Jesus diz que se nos humilharmos e aprendermos dele, ele nos dará descanso. A verdadeira humildade não leva à exaustão. Ela nos liberta para servirmos a outros. No reino de Deus, sucesso não é atingir o topo de uma pirâmide social, e nem mesmo atingir o alvo para o qual nós fomos chamados. Paulo viveu na busca de atingir o alvo, mas ele não disse ter atingido o alvo. Podemos então relaxar e servir, sabendo que qualquer honra que recebamos é dada e não conquistada. Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Leia o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Jesus viveu a humildade que pregou. Paulo pede para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que tenhamos a mesma humildade de Jesus. Quando o apóstolo Paulo insistiu para os cristãos de Filipos para servirem uns aos outros, ele fez menção à vida de Jesus e lembrou aos amigos a verdadeira fonte da sua força. Jesus é nosso exemplo maior de humildade. Ele é Deus que se fez homem. E como homem não usurpou a glória divina, não usurpou o ser Deus. Desde o início, Jesus não procurou sua própria honra, mas obedeceu à vontade de Deus, Pai. Jesus deixou sua glória, a vida perfeita no céu, deixou a riqueza e se fez pobre, fraco, como os homens. Habitou no corpo humano, sofreu as piores dores e tudo ele fez para nos servir. A sua vida foi um exemplo de serviço humilde. Jesus nunca buscou um reconhecimento terreno. Ele veio para fazer a vontade do Pai, salvar os pecadores. O quarto princípio que aprendemos é que a vida de humildade de Jesus o levou à exaltação. E o que se humilha será exaltado. Jesus foi exaltado após ter vivido uma vida de auto-humilhação. A humildade é o caminho da promoção no reino de Deus. Deus te abençoe.